E aí o médico comentou comigo, olha, você tem problema de câncer na família, ou você muda seus hábitos, ou provavelmente você também vai ter problema com câncer. Olá, seja bem-vindo ao podcast Hábitos Controlados. Aqui você vai aprender a dominar seus hábitos para ser mais produtivo na sua rotina diária e ter uma vida mais leve e mais tranquila. Eu sou André Jandon e eu vou te apoiar nessa jornada. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui, as transformações que eu passei nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, onde eu comecei a ter hábitos mais regulares, mais planejados, aprendi um pouco mais sobre hábitos e isso transformou bastante a minha vida. Após a pandemia, eu reencontrava as pessoas e as pessoas normalmente me perguntavam: Nossa, André, o que você fez? Como você está diferente? Você emagreceu? Na realidade, eu perdi 15 quilos durante a pandemia. Eu tinha próximo de 78 quilos quando começou a pandemia, isolamento, etc. Depois cheguei a 63, 64 e tenho ficado por aí hoje com 63, 64 quilos rotineiramente. E as pessoas vivem me perguntando, André, como é que você fez? Como é que você chegou até aí? Que transformação você passou? O que você mudou na sua rotina? O que você anda fazendo? Então, eu resolvi criar esse podcast para dividir com você como foi essa transformação e como eu posso te ajudar também a entender essas transformações que eu passei e talvez, inspirado nessas transformações que eu passei, você possa também transformar a sua vida e gerar mais resultado no seu trabalho, ter uma rotina mais organizada, uma rotina mais leve, uma vida mais tranquila e gerando resultado. Eu sou engenheiro civil de formação, me formei em engenharia civil, em administração. Na realidade, a minha carreira começou por volta ali de 96, comecei a fazer estágio em obras. Em 98, 1998, fiz um curso de supervisor de obras no Cefet, Paraná, e comecei a atuar com supervisão de obras. Trabalhei com construção de sobrados em Curitiba, ali na expansão do bairro Boqueirão, acho que era a rua Paulo Setúbal, se não me falha a memória. Construção de edificações, reformas de edifícios e outros projetos. Desde 98 atuo em projetos e desde 2002 atuo em cursos de pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação de segurança do trabalho, fiz uma pós-graduação de construção civil, fiz um mestrado em engenharia na Universidade Federal do Paraná, com ênfase em gerenciamento, e comecei também a lecionar em cursos de pós-graduação. Eu comecei a lecionar em curso de pós-graduação em 2002, na Unicemp, que hoje é a Universidade Positivo, provavelmente foi o segundo curso de pós-graduação do estado do Paraná. Eu fui convidado para trabalhar a disciplina de gestão de cronograma e depois mais uma disciplina naquele curso. E ali iniciou minha carreira atuando tanto em graduação, em cursos de administração, lecionei administração de sistemas de informação, lecionei logística, produção, quanto em cursos de engenharia, onde trabalhei principalmente a disciplina de gestão de projetos. Eu tive a oportunidade de lecionar gestão de projetos em organizações como a GVT, quando estava no processo de expansão, lecionar gestão de projetos na Copel, na Petrobras, em outras empresas aí conhecidas no mercado, e também atuar em algumas empresas menores. E nessa trajetória, até 2019, provavelmente, eu atuei muito em graduação. Então, trabalhava durante o dia, trabalhei em empresa privada, fiz consultoria para governo estadual, enfim. Frequentemente eu trabalhava durante o dia e, após essa rotina aí das 8 horas da jornada normal, todos os dias, ainda lecionava nos cursos de graduação, e isso foi um desgaste muito grande. Frequentemente, eu chegava em casa 10 horas, 10 e meia, 11 horas, depois desse horário ainda ia jantar, tomar banho, etc., aquela rotina, e acabava perdendo o sono, e com o tempo isso atrapalhou demais a minha vida. Eu perdi completamente o controle. Eu passei por um período difícil de ficar muito tempo acordado de madrugada, às vezes só conseguia pegar no sono por volta das 3 da manhã, 3 e meia da manhã. Às vezes ficava feliz por estar indo dormir às 3 da manhã e pensar que eu ainda tinha
3 horas inteiras de sono para descansar um pouco, para poder enfrentar o dia seguinte. E, na realidade, a pandemia foi uma virada de chave, porque durante a pandemia eu atuava em cursos de pós-graduação, eu comecei a pegar cursos de pós-graduação na UEM, no Senac São Paulo, integrado aqui em Campo Mourão, ESIC em Curitiba, e eu passava normalmente o primeiro semestre do ano, praticamente todos os finais de semana, atuando em cursos de pós-graduação, sextas à noite, sábado, manhã e tarde. E quando chega a pandemia, ali em meados de março, essa rotina simplesmente acabou. Os cursos de pós-graduação eles ficaram suspensos, né, isolamento, etc. E eu passei 60 dias sem contratos. Eu tinha 2 contratos de consultoria, foram cancelados esses 2 contratos de consultoria, também tinha contratos de pós-graduação que ficaram suspensos durante 60 dias. E, por acaso, nessa quinzena de março, também estava passando por uma questão de problema familiar. A minha mãe estava se recuperando de um câncer e a gente tinha que ir para Curitiba, tinha que fazer um procedimentozinho, alguma coisa assim. Eu fui no médico nesse período e aí o médico comentou comigo, olha, você tem problema de câncer na família, ou você muda seus hábitos, ou provavelmente você também vai ter problema com câncer. Com a questão de pandemia, nós não tínhamos muita coisa para fazer naquela época, não tinha vacina, o tratamento não era conhecido, era realmente assustador. A única coisa que eu podia fazer era cuidar da imunidade. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu gosto de estudar, que os livros dá para ter uma ideia o quanto eu gosto de ir atrás, ser autodidata, buscar conhecimento, ser curioso por muitas coisas. Comecei a estudar sobre alimentação, sobre condicionamento físico, principalmente pela questão de imunidade. E, normalmente, quando a gente tem hábitos saudáveis que nos levam a ter mais imunidade, e era isso que eu estava perseguindo, porque eu não tinha o que fazer, eu precisava cuidar da minha saúde para não ter problema com o Covid e não vir a desenvolver nenhum tipo de doença no futuro. Eu passei a cuidar da imunidade e, normalmente, os hábitos que melhoram a nossa imunidade acabam também fazendo com que a gente tenha mais qualidade de vida no geral e acabe emagrecendo. Isso chamou a atenção das pessoas. As pessoas olham e perguntam, nossa, como você emagreceu tanto? O que está acontecendo? Qual foi a mudança na sua vida? Por isso que eu resolvi criar esse podcast para dividir essa experiência. Então, eu vinha de uma rotina muito agitada, de trabalhar muitas horas por dia, de ter problema no trabalho, pela falta de sono, pela falta de energia, dificuldade para gerar resultado. E quando veio a pandemia, na realidade, melhorou demais para mim. Aí eu comecei a atuar depois desses 60 dias, a gente voltou a fazer aulas à distância, voltamos a trabalhar, tudo voltou ao normal. Graças a Deus, as consultorias começaram a voltar gradativamente, hoje está tudo normal. E eu passei por uma transformação que me trouxe muito mais tranquilidade. E é essa tranquilidade que eu queria compartilhar com vocês. Hábitos saudáveis, como, por exemplo, se nós pensarmos em dormir melhor, ter uma alimentação melhor, praticar atividade física, tudo isso acaba transformando a nossa rotina. E eu busquei me especializar, buscando informações naturalmente com preparadores físicos, com nutricionistas, e passei a estudar um pouquinho de neurociências. E estudando neurociências que eu fui entender muito sobre hábitos. Eu fui entender o quanto os hábitos de fato transformam a nossa vida. E eu já tinha esse background, essa experiência de lidar com pessoas, né? Embora eu tenha essa formação de engenharia civil, essa formação mais cartesiana, mais preto-branco, 0 e 1, é ou não é, né? essa vida de engenheiro, de tudo que é uma resposta lógica, tudo que é uma resposta certa, mas eu também tinha formação de administrador, uma visão de gestão de pessoas, e experiência de sala de aula, já coordenei cursos de graduação, já coordenei cursos de pós-graduação, já estive em sala de aula durante muito tempo em contato com pessoas e fazendo consultorias para melhorar os projetos nas empresas. E gerenciamento de projetos nas empresas, basicamente, é trabalhar com gestão de pessoas. Então,
Eu passei a entender muito de pessoas, passei a entender melhor de como se relacionar com pessoas, como gerar resultados, e o meu trabalho é basicamente fazer as pessoas planejar e entregar meta. É planejamento e entregar meta. Gerenciamento de projetos tem muito a ver com essa transformação para entregar meta, e essa transformação passa pela transformação de pessoas. E juntando essa experiência que eu tive, de sala de aula, de consultorias, de projetos, de criar projetos em consultorias, eu fiz treinamentos em empresas grandes, fiz treinamentos em governos estaduais, fiz consultorias para governos estaduais. Durante a pandemia eu fiz consultoria para o governo do estado de São Paulo, tive a oportunidade de fazer consultoria para a Secretaria de Agricultura no governo do estado de São Paulo, tive a oportunidade de atuar também em pequenas empresas, então ter contato com pessoas tanto na área pública quanto na área privada, e juntando essa experiência de sala de aula com a experiência de consultoria, com a minha experiência de mudanças de hábitos, eu tenho muito a compartilhar com vocês sobre o que a gente pode fazer para transformar a nossa vida. Em termos de alimentação, atividade física, controle da saúde, tudo isso de fato transforma a nossa vida. E existem alguns aspectos, né, já dividindo com vocês aqui um pouquinho do que a gente vai ver por aí, a questão de qualidade de sono. Às vezes a gente entende o sono só por acordar bem no dia seguinte, só por ter mais energia, mas a qualidade de sono está relacionada com a imunidade. A qualidade de sono vai evitar que você pegue as doenças. A qualidade de sono também está relacionado com a sua capacidade de tomar melhores decisões. Se você dorme pouco, você vai tomar decisões erradas. Quem dorme pouco, inclusive, percebe mais coisas ruins no seu dia do que coisas boas pela falta de sono. Quem dorme pouco tem baixa motivação. Por quê? Baixa dopamina. Quem dorme pouco tem dificuldade de seguir em frente. Quem dorme pouco tem uma tendência de procrastinar. E existem problemas, né, que a gente pode ter com essa falta de sono, principalmente se você tiver contato com tela de madrugada, né, você está usando celular de madrugada, você está maratonando séries de madrugada, você pode até ficar com depressão em função dessa falta de sono, em função da alta intensidade das luzes que você enxerga de madrugada. Então, a recomendação a partir das 10 da noite até 4 horas da manhã, esse horário não é um horário bom para ter contato com a tela. Quando a gente fizer um episódio especificamente sobre sono, eu vou falar um pouco mais sobre isso daí. E também dopamina, né, que eu já comentei. Existiu uma experiência, essa experiência foi feita com ratos, né, eles desativaram o circuito que gera dopamina nos ratos e fizeram uma experiência comparando os ratos com capacidade de gerar dopamina e os ratos sem a capacidade de gerar dopamina. Colocaram lá uma raçãozinha, um atrativo para o rato ir lá, ele tinha que pegar numa alavanquinha e nessa alavanca ele poderia comer. E o rato vai e come. E o que eles fizeram? Eles afastavam o rato desse ponto de alimentação para que o rato tivesse vontade de comer de novo, depois de alguns instantes, e fosse lá se alimentar e fizesse o mesmo propósito de puxar a raçãozinha ali que eles estavam dando para o rato. Os ratos que não tinham dopamina, eles se alimentavam, gostavam do alimento e depois eram colocados a uma distância de um corpo em relação àquele potinho de alimentação, etc. Né? Mas esses que não podiam gerar dopamina, eles não se movimentavam à distância do seu próprio corpo para ir até o alimento para se alimentar. Então vejam o quanto que a dopamina impacta a motivação. Não é só não é sentir prazer a dopamina é motivação no sentido de vontade de seguir em frente. E isso pode estar acontecendo com muitas pessoas. Não sei se é o seu caso, mas quando a gente dorme pouco, a gente vai gerar menos dopamina, gerando menos dopamina, a gente vai ter menos vontade de seguir em frente, e talvez você esteja procrastinando as suas tarefas, não é porque você não conhece a tarefa, não é porque você não entende que aquela tarefa é importante, é por um problema realmente de falta de dopamina para você seguir atrás das coisas. Enfim,
Alimentação, água, o jeito certo de beber água, a gente vai falar um pouco sobre hidratação, o jeito certo de se hidratar, né? A questão de fortalecimento, como ganhar músculos, né? O sono também é muito importante para a gente ganhar músculos. Como aprender mais, eu vou fazer um episódio sobre aprendizado, sobre tomada de decisão, como a gente pode melhorar a nossa rotina para que a gente trabalhe com mais energia. Pequenos detalhes como a iluminação da sala, como ela faz diferença no seu organismo, o contato com a luz solar, os horários que você deve ter contato com a luz solar para que você seja mais produtivo, a maneira correta de ter contato com a luz solar para ser mais produtivo, o contato com a luz solar para evitar ansiedade, para evitar depressão, os horários que você tem que fazer isso, como você pode incorporar a caminhada, como a caminhada pode te ajudar numa tomada de decisão. Talvez você já tenha visto algumas reportagens aí do pessoal do Vale do Silício, especialmente Steve Jobs, que costumava fazer reuniões caminhando. Isso é uma coisa que faz todo sentido, né? O caminhar pode nos ajudar a tomar decisão. Não é só o caminhar, tem outras atividades físicas que podem nos auxiliar a ter uma atividade cognitiva melhor. Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre hábitos que melhoram o aprendizado, que melhoram a tomada de decisão nas empresas, e com isso, não apenas você poderá ter mais produtividade, mas também você pode ser um líder melhor, você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta a liderarem melhor as outras pessoas, porque passarão a entender um pouco mais os motivos pelos quais, às vezes, as pessoas estão sem energia, não querem trabalhar, ou têm dificuldade para entregar algum tipo de resultado. Cafeína, os horários para tomar café, quando que é legal tomar café, quando que você não deve tomar café, a quantidade de café que você pode tomar, que você deve tomar, tudo isso faz muita diferença na sua energia, na sua capacidade de tomar decisão, na sua capacidade de organizar a agenda e gerar mais resultados, né? Vamos falar sobre hábitos, naturalmente, né? Eu vou conversar bastante com vocês da estrutura de hábitos, principalmente a divulgada pelo James Clear, né? De como você criar hábitos que de fato vão transformar a sua vida. Então ele tem um modelo de percepção da tomada de decisão para que você incorpore os hábitos na sua rotina. A gente vai falar bastante sobre teorias de hábitos, sobre como você pode criar hábitos melhores para a sua vida. Todo mundo tem aquela dificuldade, né? Vou começar a academia, você começa e para, né? Vou fazer o regime, começa e para. Não, agora a minha agenda está organizada. Você começa a organizar a agenda e de repente para de novo. Então, enfim, nós vamos falar sobre como melhorar os hábitos, como criar hábitos duradouros, como melhorar os seus hábitos, e também como deixar de ter hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, eu vou te ajudar a resolver problemas com hábitos que você queira deixar de fazer. Talvez você queira assistir menos televisão, assistir menos seriado, talvez você queira assistir mais, né? Mas, enfim, talvez você perceba isso como um hábito que está dificultando a sua vida. Talvez você queira parar de ficar com games, né, jogando. Talvez você queira parar de jogar, eu vou te ajudar a trabalhar o isolamento desses hábitos, como você consegue mudar a sua rotina para parar de ter esses hábitos indesejados. Então, a gente vai falar sobre essa teoria de hábitos e eu vou trazer também a minha experiência de planejamento. Relacionado com o hábito, como a gente deve, qual mentalidade nós devemos ter para criar hábitos que vão nos levar a atingir os nossos objetivos de médio e longo prazo. Porque uma coisa é você criar uma rotina para gerar resultado agora, mas outra coisa é você entender como você administra as suas atitudes hoje, a sua satisfação pessoal com as coisas que você está fazendo, enfim, suas crenças pessoais, né? Como é que você melhora suas crenças pessoais para que você possa perseguir e atingir os objetivos de médio e longo prazo? A forma correta, o mindset correto para que você consiga atingir objetivos de longo prazo. Então eu trago essa minha experiência de sala de aula, de planejamento, essa minha experiência de consultoria em gestão de projetos, a minha experiência de ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, a gerarem mais resultado no trabalho,
associado à criação de hábitos, e com isso eu posso te ajudar a reorganizar a sua vida, a criar um planejamento pessoal, onde você vai entender melhor os caminhos que você precisa ter para gerar mais resultados hoje e para atingir os seus objetivos no futuro. Então, eu vou passar por planejamento, eu vou falar de planejamento, vou te ensinar a criar objetivo, vou te ensinar a criar justificativa, entender melhor os porquês dos seus problemas, vou te ensinar a criar etapas para o seu trabalho, para que você possa gerar mais resultados. Vou te ensinar a ter mais energia, como que você consegue ter mais energia, controlando alimentação, controlando respiração. A respiração é fundamental para você melhorar o seu estado de alerta quando você quer tomar uma decisão ou para você se acalmar quando você precisa ter um controle melhor por um diálogo, por uma conversa e assim por diante. Então, nós vamos falar de energia, como você vai conseguir ter mais energia com atividade física, com alimentação, com respiração, com meditação, como você cria esses hábitos para que você tenha mais energia. Vamos falar um pouco de satisfação pessoal, de prazer, a importância de ter prazer, de como ter prazer, como simplificar as coisas, como ter uma vida mais simplificada e também como entender os desafios que a gente passa. Todos nós passamos por desafios. A minha jornada, naturalmente, eu tive uma série de objeções, de problemas, de empecilhos, de restrições, né, que dificultam a nossa trajetória profissional. Isso faz parte da nossa vida, vai continuar fazendo parte da nossa vida. Então, eu vou falar também sobre essas questões das restrições, dos desafios que a gente tem e como a gente pode criar hábitos para melhorar a nossa percepção em relação a esses desafios. E aí uma série de ferramentas e técnicas, né? Ferramentas e técnicas relacionadas com tudo isso que eu já comentei, sobre como você pode entender melhor o seu corpo e, com isso, gerar mais resultados. Eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Espero que eu traga ótimos insights para que você possa melhorar a sua vida, melhorar a sua rotina, melhorar a rotina daqueles que você ama, né? Naturalmente, todos nós queremos ter mais qualidade de vida, nós queremos estar mais presentes com a nossa família e, tendo hábitos mais saudáveis, você vai conseguir, ao mesmo tempo, trabalhar e entender um pouco mais a intensidade dos momentos que você está com a sua família e ter mais tranquilidade, tanto na família quanto no trabalho, ter uma vida, não sei se mais equilibrada, aí depende do momento de cada um, se você está num ponto de ter equilíbrio, se você está num ponto de se dedicar um pouco mais a trabalho, um pouco mais à família, mas uma vida mais controlada, que você tenha controle sobre essa situação, para que você sinta-se bem, independente da sua decisão, que você consiga se sentir bem com a sua decisão e ter controle sobre os resultados que você está tendo. Espero que eu possa contribuir bastante com vocês. Deixem os comentários, as dúvidas que vocês quiserem tirar, entrem em contato, seja no Instagram, Hábitos Controlados, ou os comentários aqui no YouTube, Hábitos Controlados, que certamente eu vou trazer essas suas dores para os nossos próximos episódios. Muito obrigado e seguimos juntos nessa jornada para dominar os nossos hábitos e ter uma rotina mais controlada, ter mais resultados na nossa rotina, ter mais produtividade na nossa rotina, mais resultado, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida que a gente possa seguir em frente com mais paz, mais tranquilidade e muita satisfação pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.